pela presença. E nós estamos aqui, nesse momento, para celebrar o Senhor na forma virtual. E, como falamos no início, nós demos início aí o nosso trabalho ali na igreja. E graças a Deus, irmãos, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Ontem nós demos ali o primeiro passo, né? E o próximo passo agora, por toda essa semana, nós estamos procurando um profissional para fazer o serviço e vamos em frente, né? Eu creio que o Senhor que nos ajudou até aqui, ele há de completar a obra, porque, como eu sempre digo, a obra não é nossa, a obra é de Deus. Então, ele é o grande arquiteto que está à nossa frente. O que nós temos que fazer é orar, confiar e esperar que o Senhor faça todas as coisas, né? Eu peço à igreja que continue orando para que essa obra ela dê continuidade, né? Para que a gente possa aí chegar ao final do ano, irmãos, se não der para a gente terminar até o final do ano o que nós estamos querendo fazer, mas nós vamos dar um grande passo, né? Vai estar melhor, com certeza, do que era antes, né? Porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera nele, né? Amém, irmãos? Então, irmãos, vamos para o nosso texto. A palavra está em Lucas, capítulo 7. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ele continua abençoando a sua igreja, a sua obra. O Evangelho de Lucas, no capítulo 7. E nós vamos ler do 1 ao 10, nosso texto. Quem achou, diga amém. E a palavra diz assim, irmãos: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles. E, já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos amparado. Oramos, ó Deus, para que o Senhor continue abençoando o Teu povo, continue abençoando a Tua igreja, continue abençoando, ó Pai, a Tua obra. Ó Deus, toma a nossa frente, resolve, ó Deus, aquilo que nós não podemos resolver. E nesse momento, ó Deus, entregamos a Tua palavra, que o Senhor esteja, Deus, abençoando esse momento, que seja um momento abençoador verdadeiramente em nossas vidas, que essa palavra faça a diferença, que não seja apenas mais um culto, que não seja apenas mais um momento, que não seja apenas mais uma reunião, mas que seja um momento transformador. Que nada venha atrapalhar esse tempo, que nada venha atrapalhar esse momento, que nada seja tão importante do que a ministração da palavra do Senhor em nossas vidas. Ó Deus,
abençoa o teu povo, e que essa palavra chegue ao nosso coração com um impacto, com uma boa dádiva, com a tua graça e a tua misericórdia. É em nome de Jesus, ó Deus, que te oramos e agradecemos. Amém? Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Um privilégio grande poder Amém, compartilhar Jesus. com a igreja. E esse texto, irmãos, e como muitos outros textos, é um texto muito rico, é um texto muito abençoador, porque ele traz no seu contexto, né, ele traz aí no seu conteúdo muitas informações que nos chamam a atenção. É muita coisa que nós podemos aprender com a palavra de Deus. E cada vez que nós lemos a palavra, cada vez que a palavra é ministrada ao nosso coração, nós aprendemos com a palavra, né? Nós não só aprendemos, como a nossa fé, ela tende a crescer cada vez mais através de ouvir a palavra de Deus, e a própria palavra, ela fala isso, né? E o tema da nossa mensagem é uma fé admirável, a fé que admira, uma fé que surpreende, uma fé que chama a atenção, né? E começar, irmãos, falando algumas coisas que nos chamam a atenção no texto. Uma delas é o lugar onde Jesus ele se dirige. Ele se dirige a Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade ali à beira-mar, uma cidade que Jesus escolheu para exercer a maior parte do seu ministério. Muitas parábolas, muitos ensinos, muitos milagres, muitos prodígios foram feitos ali, naquela cidade de Cafarnaum, né? Muitos discípulos também eram originários daquela cidade, Cafarnaum, uma cidade que dava acesso a muitas outras cidades, né? Era uma cidade portuária e um lugar muito agradável, onde a concentração de pessoas era muito grande. Veja a visão que Jesus ele tinha em relação ao seu trabalho, ao ensino, né? ao evangelismo e a tudo mais que ele fazia. A visão dele era uma visão ampliada, né? Ele tinha uma visão assim bem grande, né? Assim, uma visão bem cheia do reino de Deus, onde ele conseguia ver muito além do que se poderia enxergar. Então, Cafarnaum, ele chega ali em Cafarnaum e logo ele é abordado, né, pelo povo que estavam ali. E outra coisa que nos chama a atenção, irmãos, nesse texto, é que esse texto ele está em Mateus, no capítulo 8. E quando nós lemos o texto de capítulo 8 de Mateus, ele vai contar a história desse em uma outra perspectiva. E quando nós começamos a ler o texto e olhar o texto, se você voltar lá em Mateus capítulo 8, nós vamos ter uma breve, né, uma ligeira impressão que a Bíblia entra em contradição. Porque Jesus é abordado ali em Mateus pelo próprio centurião. E aqui em Lucas, não é o centurião que aborda Jesus, mas os anciãos, né? Os anciãos da cidade, ou seja, aqueles anciãos judeus, os líderes espirituais daquela cidade, né? E o que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, irmãos, essa fé admirável desse homem, ela mexe com as nossas vidas, porque esse homem, ele ouviu falar de Jesus. E como ele ouviu falar de Jesus? Irmãos, como eu falei no início, Cafarnaum era o local onde Jesus escolheu exercer a maior parte do seu ministério. Portanto, a sua fama naquela cidade era muito grande. E esse homem nos chama a atenção porque nós não sabemos o seu nome, sabemos da sua função, né? Sabemos da sua patente. Ele era um alto oficial do Império Romano.
Ele comandava um exército de 100 homens, uma centúria. Portanto, aquele homem era o comandante da guarnição ali em Cafarnaum. Se existia ali um núcleo de um quartel-general de Roma, esse homem era o comandante, esse homem era o responsável, esse homem era quem comandava essa região, né, esse quartel-general na cidade de Cafarnaum. Portanto, um homem importante, um homem que tinha uma influência, um alto oficial do governo, né, de Roma, alguém que estava ali para servir o povo. E a primeira coisa que nos chama a atenção nesse homem, nesse centurião, era o testemunho que ele tinha na cidade, no local onde ele estava, né? E a ponto, irmãos, desse homem procurar os líderes religiosos da cidade. Então, ele procura os líderes religiosos ele conta a sua situação para eles irem até Jesus. E, irmãos, o testemunho desse homem, ele nos chama a atenção porque esses líderes religiosos, eles tinham um peso muito grande na cidade e eles tinham uma reputação a zelar. Então, nós vemos que se eles foram interceder por eles, se eles levaram esse recado a Jesus, desse alto oficial, primeiro, irmãos, em primeiro lugar, não é porque ele era o alto oficial, não era simplesmente o fato dele ser uma autoridade. Não, irmãos, é pelo testemunho, era pelo caráter, era pela vida que ele levava, né, uma vida piedosa diante da cidade, diante de Deus e diante dos homens, que esses líderes aceitaram ir até Jesus por ele e pelo seu servo. Então, o testemunho nos chama a atenção. E o testemunho, irmãos, é muito importante e faz uma grande diferença em nossas vidas. Porque falando de testemunho, nós temos visto e observado que muitos cristãos estão muito além, né? Estão muito à margem, estão deixando muito a desejar quando a questão é testemunhar na sua vida pessoal, testemunhar na sua vida cristã, testemunhar na sua vida diária. E entendam, meus irmãos, que esses líderes religiosos dos judeus, os anciãos da cidade, eles jamais iriam se prestar a essa situação se esse camarada não fosse alguém que verdadeiramente tivesse uma boa conduta. Acompanhe aí o versículo 3, irmãos, do nosso texto. Olha o que ele diz. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, certo? Para aí um pouquinho. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Vocês lembram de Jairo? Que Jesus ressuscitou a sua filha? Se você procurar a história de Jairo, ele era um líder da sinagoga, portanto, ele era um ancião da sinagoga. E de onde, irmãos? De Cafarnaum. E esse episódio aconteceu antes desse outro, que aconteceu também a cura da mulher do fluxo de sangue. Tudo isso foi em Cafarnaum. Então, a fama de Jesus já era grande nessa cidade. Nós temos aí um líder da sinagoga que anteriormente teve o seu filho curado, Jairo, e esse homem ouviu falar de Jesus e chamou a sua atenção por quê? Porque ele sabia que Jesus curava. Então, ele ouvindo falar de Jesus, ele chama esses anciãos, provavelmente Jairo fazia parte, que estavam ali, né? E diz, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E olha o versículo 4. Este, chegando a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faça isso. Ele é digno.
Nós conhecemos ele. Ele é um homem de caráter. Ele é um homem de conduta. E, irmãos, nós precisamos também ter esse testemunho. Nós estamos falando de uma pessoa que ela não é um cristão. Nós estamos falando de um ímpio. Nós estamos falando de alguém que é ligado ao Império Romano. E nós vimos aqui já algumas vezes o estudo sobre o livro de Romanos, de como os romanos eram vistos. Principalmente aqueles que faziam parte do alto escalão romano, que esse centurião fazia. Mas nós temos aqui um grupo de homens, de anciãos, que tomavam conta da cidade, que eram líderes da sinagoga, e que agora estavam falando de alguém que não era cristão, mas que eles estavam empenhando a sua palavra, dizendo: esse homem, nós colocamos a mão no fogo por ele, né? Mas que eu recomendo que ninguém coloque a mão no fogo por ninguém, né? Mas é uma forma de falar. Mas eles dizem, esse homem é digno de que ele faça isso. E aí eles dão um motivo. No versículo 5 ele diz: porque ele é amigo do nosso povo. Esse homem, apesar de ser um alto oficial do governo, esse homem, apesar de ser um general, né, um oficial, esse homem, apesar de comandar tudo aqui, ele senta com a gente, ele conversa, ele toma café com a gente passa na rua, ele salva. Ele não é aquela pessoa arrogante, prepotente, não, ele é nosso amigo, ele é amigo do povo. Ele está aqui no meio da gente. É alguém, é gente da nossa gente. É a pessoa que está aqui no meio da cidade, ele não fica preso lá no seu quartel, dentro do seu escritório. Não, é alguém que está aqui convivendo com a gente. E outra coisa, nós aqui não tínhamos onde nos reunir, nós não tínhamos, como dizer assim, uma igreja, né? Nós tínhamos uma sinagoga. Ele mandou construir. Esse homem ele mandou construir uma sinagoga aqui. Então, é gente que nós conhecemos, é gente da gente, é gente do povo. Irmãos, nós precisamos, os cristãos precisam dar esse testemunho, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Tem cristãos, irmãos, infelizmente, que na rua que ele mora, ele não é reconhecido como cristão. Ele é reconhecido com qualquer outra pessoa, com qualquer outro nome, menos como cristão. E alguém aponta para ele e diz: eu não quero ser crente como fulano é crente. Isso infelizmente, irmãos, tem acontecido muito nos nossos dias. Nós temos aí alguém que não é cristão, camarada que não é da cidade, ele estava ali a serviço, estava morando lá porque estava exercendo o seu ofício lá, ele era de Roma, não é? Mas é alguém que testemunha, é alguém que dá o seu testemunho, né? E eu queria ver um texto aqui que está em Filipenses capítulo 2, versículo 22, né? Filipenses capítulo 2, versículo 22. O que a palavra diz, irmãos? Olha só. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Esse texto, Paulo está falando de Timóteo, né? E ele diz: conheceis o seu caráter, estava falando de Timóteo, só para a gente ilustrar em relação ao testemunho, né? E esses homens, eles estavam falando exatamente isso. Nós conhecemos o seu caráter. Nós conhecemos o seu testemunho. Nós conhecemos o seu dia a dia. Irmãos, porque se você quer conhecer alguém, conheça o seu dia a dia. Conheça as suas funcionalidades no dia a dia. Não um dia só na semana, ou um dia no mês, ou aqui e acolá, né? Se alguém disser assim: você conhece fulano? Aí você olha assim: conheço. Eu conheço de vista. Já usou essa expressão? Não, eu conheço, mas eu conheço de vista. Então, assim, você não tem o conhecimento necessário para dizer alguma coisa sobre a vida daquela pessoa. Quando nós conhecemos verdadeiramente, como Paulo está dizendo para Timóteo, conheço o seu caráter, vocês conhecem também, e como esses homens, esses anciãos da cidade estavam dizendo, então, era alguém que dava um bom testemunho. Amém? Outro texto que eu quero dividir com os irmãos é Salmo 37,
Versículo 18. Olha o que a palavra diz, irmãos. Ah, só um minuto. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. O Senhor conhece o dia dos íntegros. Então, o Senhor nos conhece e sabe todos os nossos passos, né? Então, Jesus, antes daqueles homens chegar e falar, ele como Deus, né? Ele como conhecedor de tudo, ele já sabia, ele já conhecia, mas ele estava ali para cumprir uma missão e nos deixar um ensinamento importante. E o ensino que Jesus está deixando para nós aqui, irmãos, muito valioso, muito aceitável, mostrando a boa conduta de um homem, de alguém que, sem conhecer a fé cristã, ao fundo, é alguém que dá um bom testemunho na sua vida, na sua conduta, na sua vida diária, entre o povo que está ao seu redor, e isso é de grande relevância em nossas vidas hoje, em nossas igrejas hoje, em nossa casa e por aí vai. Amém, irmãos? A outra observação que eu quero fazer com os irmãos é sobre o reconhecimento que esse homem tem de si próprio, o reconhecimento que ele tem da sua conduta em relação ao pecado dele, em relação a Jesus. Amém? Olha aí o versículo 6 do nosso texto, versículos 6 e 7. Ele diz: Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu não sou digno. Eu não tenho essa dignidade. Reconhecer que verdadeiramente ele era um pecador, ele era um homem ímpio. Ele via Jesus, irmãos, como o Messias. Ele via Jesus como um mestre. Ele via Jesus como um grande líder espiritual. Alguém que estava muito além da sua vida. E o que é que nós estamos vendo hoje, irmãos? Nós estamos vendo hoje, infelizmente, cristãos que estão determinando algo para Deus. Cristãos que estão dando ordem a Deus, dando ordem a Jesus. Com determinações, dizendo coisas que, se eu cumpro os meus deveres como cristão, se eu dou o dízimo, se eu sou obediente à palavra, se eu estou andando no caminho certo, então Jesus ele tem a obrigação de me abençoar. Nós vamos encostar Jesus na parede. Outro dia eu estava vendo aí a declaração do camarada dizendo, não, vamos encostar Jesus na parede, encostar Deus na parede, porque nós estamos no caminho certo, nós estamos fazendo as coisas certas, então ele tem que fazer. Não, irmãos. Ser obediente a Deus, ser dizimista e ser ofertante, obedecer os seus mandamentos, isso nada mais é do que um direito nosso. Nós fazendo isso, nós estamos fazendo nada mais do que os nossos deveres como cristãos. E Deus abençoar e derramar sua graça, suas bênçãos sobre nossas vidas, e Ele nos ajudar, isso vem simplesmente da sua graça e misericórdia. Deus, irmãos, Ele não é obrigado a nada em relação a nós. Nós precisamos sempre reconhecer e render graças ao seu nome por tudo que ele faz e tem feito por nós. Amém, irmãos? Nós não podemos, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, estar ordenando, estar determinando e falando o que Deus, ele tem que fazer isso, e ele tem que... Não, irmãos, de forma nenhuma. E nós vemos aí um homem, frisando mais uma vez, um homem que não comunga da mesma fé, necessariamente falando de um homem que conhece a Jesus plenamente, né? De alguém que não tem essa intimidade com Deus, mas alguém que é temente,
né? Alguém que é religioso, vamos dizer assim, alguém que teme as autoridades, alguém que reconhece um, um sacerdote, um líder espiritual na sua função de espiritual. E muitos cristãos, irmãos, infelizmente, não têm reconhecido isso em relação a Jesus. Não têm reconhecido isso em relação à sua espiritualidade. Quer muitas vezes determinar, quer muitas vezes dar ordem a Deus, e nós não podemos fazer isso, né? 1 Timóteo, irmãos, capítulo 1, versículo 15, nosso texto, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, a palavra diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que expressão, olha que coisa maravilhosa. Quando nós estivermos falando com alguém, quando nós formos evangelizar, quando nós formos levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem o evangelho, nós não podemos ir com a Bíblia na mão e se achando que somos o tal. E se achamos que estamos do outro lado, estamos agora numa posição superior. Não. Nós precisamos chegar onde esse homem chegou, o centurião romano, e nós precisamos chegar onde Paulo chegou com as suas palavras e muitos outros também chegaram a esse reconhecimento, em dizer que Jesus veio buscar e salvar os pecadores, e desses pecadores eu sou o principal. Eu sou o que mais precisava e o que mais precisa da graça de Deus e da sua salvação. Eu sou o que mais precisa. E quanto mais alto, irmãos, subimos, mais nós percebemos que precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Quanto mais alto nós vamos, mais baixo nós precisamos voar, mais perto nós precisamos estar aos pés de Jesus. Precisamos reconhecer que somos dependentes e carentes do Senhor. Nós somos os principais. Nós somos os que mais necessitamos. Que expressão esse homem usa, irmão, dizendo: eu não sou digno. Eu não sou digno. E essa deve ser a nossa expressão diante de Deus. Senhor, eu não sou digno, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor olhe para mim, o Senhor tenha compaixão de mim. Essa deve ser as nossas palavras, essa deve ser a nossa oração, uma oração de humildade, se humilhar diante do Senhor, pedindo a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. E olha o que ele diz no versículo 7, ele diz: por isso que eu não fui. Por isso que eu me julguei que não era digno, que eu não fui. Eu mandei. Eu mandei alguém, porque eu não me julguei estar diante do Senhor. Eu não me julguei estar diante da tua presença. Então, eu preferi mandar alguém que fosse alguém que eu julgava ser mais espiritual, alguém que eu julgava que verdadeiramente poderia estar com você. Eu não. Eu não sou digno. Então, eu não fui. Né? E esse deve ser o nosso reconhecimento também em relação à presença de Deus. A presença de Deus. Então, você pode ser uma grande autoridade no meio evangélico, você pode ser uma grande autoridade espiritual, você pode ser uma grande autoridade no mundo físico, né? Uma autoridade ordenada, seja quem for, mas é preciso que essa autoridade reconheça que nós temos uma autoridade maior, que é a autoridade de Jesus, a autoridade de Deus em nossas vidas. E nós sempre devemos dizer que não somos dignos de entrar na sua presença. Nós estamos ali porque ele deu acesso, porque ele liberou, porque ele deu essa oportunidade de estarmos juntos. Não sou digno de que entre na minha casa. Essa foi a palavra que aquele homem falou. E vamos para Lucas, capítulo 18. Eu gosto muito desse texto. Lucas, capítulo 18, versículo 13.
que conta a parábola do fariseu e do publicano, né, que eles estão ali orando na sinagoga, né, e a palavra diz que o publicano, estando em pé, longe, né, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se é propício a mim, pecador. Né? Nós conhecemos esse texto, enquanto o fariseu estava do outro lado, levantando as mãos, erguendo a cabeça, estava ali estonteante, cheio de fé, e ele dizia que, falando das suas grandezas, das suas bondades, que não existe bondade em nós, né? É porque eu dou o dízimo, é porque eu estou na tua casa, é porque eu jejuo, é porque eu sou espiritual, e é porque. Né? Eu não sou como ele, apontava para o publicano, e o publicano batia no peito, a palavra diz. Ele batia no peito e só dizia uma palavra: Senhor, ser propício a mim, pecador. Irmãos, essa deve ser a nossa oração diante de Deus, essa deve ser a nossa expressão diante do grande Deus do universo, diante do nosso grande Deus que está ao nosso redor. Essa deve ser a nossa expressão. Quando Jesus se dirigiu ali, ouviu a palavra dos anciãos e saiu com eles, provavelmente alguém correu na frente e disse: o homem está vindo aí. E ele vem direto aqui na tua casa. E veja, irmãos, que logo em seguida ele manda os seus servos dizer: diga a ele que não precisa vir. Eu não sou digno que ele venha aqui. Diga a ele que fique aí mesmo. Diga a ele que... Que coisa boa, não? Que coisa maravilhosa. Então, a atitude que nós aprendemos com a palavra de Deus, que nós não somos dignos, que Jesus entre na nossa casa e que tudo que nós temos é por obra e graça do Espírito Santo em cada um de nós. Amém, irmãos? Que maravilha. Mas tem uma outra coisa, irmãos. Tem uma outra coisa que está aí no final do versículo 7, quando ele diz: eu não sou digno que entres na minha casa, porém, manda com uma palavra e o meu servo e o meu rapaz será curado. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Reconhece o poder e a autoridade de Cristo. Que coisa maravilhosa. Que poder imenso. Que exemplo nós aprendemos com esse homem. Ele diz: basta uma palavra. Pronto, basta uma palavra tua. E o meu servo ficará curado. Lembra que eu falei de Jairo? Se você olhar também lá em João, capítulo 4, a partir do versículo 46, Jesus também vai contar outra história a respeito do oficial romano que ele manda, muito parecida com essa, que ele manda os seus servos, e ele diz a mesma coisa, que não é digno que entre na minha casa, né? E ele diz, libera uma palavra. Jesus é aquele que tem o poder e a autoridade, irmãos. E nós precisamos exercer esse poder e autoridade no reconhecimento de Cristo, do poder dele, do poder da sua palavra. Olha o que ele diz lá em Mateus capítulo 28, lá no final do livro de Mateus, capítulo 28, lá no versículo 18, qual a expressão de Jesus? Ele diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? Glória a Deus. Jesus dá essa palavra. Ele estava próximo a ser assunto aos céus. E antes que ele fosse assunto aos céus, ele libera essa palavra para nós, né? Libera para os seus apóstolos, libera para os discípulos, libera para a igreja, dizendo: quero que vocês entendam, quero que vocês vejam que toda a autoridade está sobre o meu domínio. Toda a autoridade está nas minhas mãos. Não só no céu, mas também
na terra. E muitos cristãos, irmãos, muitos cristãos não estão entendendo esse poder e essa autoridade de Jesus. Muitos cristãos que na hora da dificuldade, na hora do aperto, na hora das circunstâncias difíceis, eles correm para qualquer outro lugar e eles não correm aos pés de Jesus. Se desesperam, ficam sem saber o que fazer, correndo de um lado para o outro. Ficam, irmãos, na escuridão, ficam perdidos. Precisamos reconhecer o poder e a autoridade de Jesus em nossas vidas através da palavra de Deus, através dos seus ensinamentos. Nós estamos diante de uma pessoa que não tinha experiência com Deus. Ele apenas, como nós lemos no início, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que ele curava. Ele ouviu falar que ele era um líder espiritual, mas é um homem que faz uma grande diferença, é uma pessoa que dá uma grande lição, porque ele diz, olha, se o Senhor liberar uma palavra, essa palavra, ela vai fazer uma grande diferença. E aí ele compara com quem, irmãos? Ele compara com ele mesmo. Ele diz, olha, eu também sou homem de quê? De autoridade. Eu também sou um homem sujeito à autoridade. E eu digo, olha o versículo 8 aí. E eu digo, eu tenho soldados às minhas ordens. Irmão, Jesus tem os anjos às suas ordens. Amém? Jesus tem os anjos às suas ordens. Irmãos, olha a analogia, olha a comparação que esse homem está fazendo. Não é um teólogo, não, irmãos, é um soldado romano, é um alto oficial do governo, é um ímpio. E ele está fazendo uma teologia, ele está fazendo aí uma colocação, ele está fazendo aí uma comparação entre a autoridade dele na terra e a autoridade de Jesus no céu. Coisas que nós precisamos aprender. Olha o que ele diz. Eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faz isso. E ele faz. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Como nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Como nós precisamos cada vez mais estar perto dessa palavra para que ela possa penetrar os nossos corações e saber que Jesus ele tem todo o poder e autoridade e que nós precisamos colocar diante dele todas as nossas dificuldades, circunstâncias, dores. É ele quem faz. E esse homem reconheceu que todo o poder e autoridade que ele tinha, que podia pagar bons médicos, que podia ir lá no Império Romano solicitar, olha, em nome do oficial aqui do Império, eu quero que traga os melhores médicos, os melhores medicamentos, tudo esse homem podia fazer, ele tinha autoridade. Mas ele reconheceu que nada poderia ser feito agora. Poderia ser feito nesse momento. Era uma intervenção divina, pela graça de Deus. E nós, como cristãos, irmãos, precisamos entender isso. Há momentos em nossas vidas que é preciso a intervenção divina, onde o poder e a autoridade que nós temos no dinheiro, conhecimentos de médico, conhecimentos disso, daquilo, não vai adiantar nada. É o conhecimento espiritual que nós temos de Deus, do poder e da sua autoridade, que vai fazer toda a diferença naquele momento. Ele diz, basta uma palavra tua. Amém, meus irmãos? Basta uma palavra tua, e eu sei que o meu servo ficará curado. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Vamos para Isaías 55. Isaías 55, versículo 10 e 11. Olha o que a palavra diz. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será com a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei.
Amém? Nós precisamos crer, irmãos. Precisamos crer na palavra do Senhor. Precisamos crer em Jesus. Precisamos crer nesse Deus. Precisamos exercitar verdadeiramente a nossa fé. Nós temos, irmãos, vacilado na fé. Mas nós louvamos a Deus pela sua palavra. Nós louvamos a Deus pela sua graça. Porque o Senhor não tem nos desamparado. Mesmo nas nossas fraquezas, a palavra do Senhor diz em Romanos 8:26, que o Espírito Santo, ele intercede por nós nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos estar na sua presença como convém, e ele intercede por nós. Ele, o Espírito Santo, irmãos, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tão grande é a nossa necessidade de Deus, tão grande é a nossa necessidade do conforto e da graça do Senhor, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Senhor, diante da sua graça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas olha o versículo seguinte. Versículo 9. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele. Só chamando a atenção, irmãos, que Jesus não se admira com nada, que ele sabe de todas as coisas. Quando a gente olha esse texto, Jesus se admirou, né? A fé daquele homem admirou Jesus. Não, de forma nenhuma. Jesus, ele é o autor da fé, amém? Ele é o autor da fé. Então, isso aqui é uma força de expressão. Quando diz que Jesus admirou-se, na verdade, Jesus estava olhando para a multidão, se você olhar o texto. Jesus estava olhando para a multidão, então ele se volta para a multidão e ele diz o quê? Olhando para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem em Israel eu achei fé igual a desse homem. Nem entre vocês aqui. E ele estava olhando também, lembra dos anciãos que nós falamos no início? Lembra dos anciãos? Talvez ali no meio daquela turma tinha alguém que não acreditava em Jesus, que não acreditava que ele era o Messias, que não acreditava que ele era o grande líder espiritual, o autor da fé, que a fé daqueles que vieram trazer a fé do centurião não tinha um mínimo, não tinha o tamanho da fé daquele homem. Não tinha. E como hoje também nós temos hoje, no nosso meio, a mesma coisa. Aqueles que estavam ali, os que estavam seguindo a Jesus, aquela multidão que estava ao seu redor, os principais da sinagoga, os anciãos, os servos, todos. Jesus olha para aquela turma e disse: olha, nem em Israel, nem aqui no meio de vocês, nem vocês já viram muitos milagres e prodígios. Eu encontro uma fé igual a essa. Uma fé que chama a atenção. Uma fé que vale a pena viver. Eu não vejo fé igual a desse homem. Não que Jesus esteja admirado, mas ele estava mostrando para aquele povo, para que eles entendessem o que estava acontecendo ali, de alguém que estava verdadeiramente exercitando a sua fé. Irmãos, a fé desse homem, ela chama a atenção pela sua dimensão, porque essa fé, ela contagiou os anciãos, os principais da sinagoga, que ele foi lá chamar e mandar eles ir até Jesus. Ele contagiou aquele servo que ele mandou dizendo que não precisava vir, porque ele não era digno. Ele contagiou aquela multidão que estava ali ao redor de Jesus. E essa fé também contagia os que estão na casa dele. Porque tinha pessoas, tinha os servos, que estavam cuidando daquele homem que estava acamado, que estava doente. Então, é uma fé envolvente, é uma fé, irmãos, que não mexe com uma pessoa, mas com muitos. E a nossa fé, ela precisa ser dessa maneira. Nós que somos da fé, nós que temos a fé em nossa casa, essa fé tem que contagiar a nossa família. Nós que temos a fé no nosso trabalho, nós temos que contagiar os que estão trabalhando conosco. Ou seja, a nossa fé, ela precisa ter uma dimensão e uma potência em atingir o raio onde nós estamos e ir além. E tem cristãos, irmãos, que a sua fé não contagia nem ele mesmo. Nem ele acredita no que ele acredita.
Você já pensaram nisso? Nem ele crê no que ele crê. Né? Um negócio meio redundante, mas é dessa maneira. Às vezes, aqueles que professam a fé, que dizem professar a fé, não contagiam o que estão ao seu redor. E nós precisamos da fé dessa maneira, nessa dimensão, um homem, centurião romano, que tem uma fé admirável, que tem uma fé surpreendente e que contagia todos que estão ao seu redor. E a pergunta é: como está a sua fé? Como está a nossa fé hoje? Como nós estamos tratando com tudo isso? A nossa fé está sendo minada? A nossa fé está sendo abalada? Nós estamos olhando para as circunstâncias ao nosso redor, como já falei outro dia. Nós estamos olhando para o preço da carne, da inflação, o arroz, o feijão, né? O custo de vida está alto, a violência está aumentando, as coisas estão se revirando, e eu digo, irmãos, as coisas ali, na vida daquele homem, daquele centurião, que tinha que cuidar da sua função como militar. Ele tinha 100 soldados ao seu comando, ele tinha a sua casa, a sua família, ele tinha os seus afazeres, as suas preocupações, ele tinha um servo que estava doente, eram muitas coisas, mas aquele homem tinha uma fé que fez toda a diferença e que mudou toda aquela situação. E essa noite, essa palavra possa mudar também a nossa circunstância, a nossa situação, diante de tudo que nós temos. Eu quero terminar com esse versículo que está em Lucas, capítulo 17, no versículo 5. Lucas 17, versículo 5, e a palavra diz: Então, disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Amém? Então, nada mais eu tenho para falar senão isso. Fazer esse pedido ao Senhor. Aumenta-nos a fé. Que o Senhor nos dê pelo menos, a fé do centurião. Pelo menos a fé dele. Se a gente já tiver, já é muita coisa. Senhor, aumenta-nos a fé. Essa possa ser a nossa oração nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero agradecer a Ti, ó Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. E como o texto mesmo diz, ela não volta vazia. Oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja consolando e confortando o nosso coração nesses momentos difíceis, de circunstâncias difíceis, aumentando a nossa fé, aumentando, ó Deus, o nosso poder de acreditar que dias melhores virão na Tua presença, não no mundo. Não colocamos a nossa fé no governo, nem nas eleições futuras, nem em qualquer outra coisa, nas decisões que outros podem tomar. Nós colocamos a nossa fé na palavra do Senhor, que Ele é quem nos direciona, mesmo nas circunstâncias difíceis e quando tudo parece impossível. O Deus do impossível, Ele age em nossas vidas. Senhor, o Senhor possa agir na vida da igreja, o Senhor possa agir na vida de cada um individualmente. Também age nas famílias, age no coração de cada um, Deus, em nome de Jesus. Eu oro agora, você que vai trabalhar amanhã, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, o seu trabalho, a sua empresa, que ela possa crescer e prosperar em nome de Jesus. Eu oro também por você que trabalha por conta própria, que o Senhor esteja abençoando sua vida ao sair amanhã para trabalhar, vender os seus produtos, abrir o seu comércio, que o Senhor esteja abençoando, esteja dando bons clientes, esteja dando poder de compra e poder de venda. Oro também pelos as nossas crianças e os nossos jovens, terceira idade, e tudo, ó Deus, colocando os seus sonhos e projetos em suas vidas. Que o Senhor esteja abençoando cada família da igreja, cada vida. Ó Pai, em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém? Graças a Deus. Amém, Amém. Jesus.